Sabe aquela arte milenar de contar histórias? Pois é, ela pode ser a ferramenta mais poderosa que a gente tem para formar leitores apaixonados. Vamos descobrir juntos como essa prática, que parece tão antiga, é na verdade o verdadeiro alicerce da alfabetização. Essa pergunta de 1 milhão, né? Para pais, para educadores, todo mundo se pergunta isso. E a resposta, olha, pode ser mais simples e mais antiga do que a gente imagina. A chave está em como a gente começa essa jornada. E a resposta está bem aqui. A jornada de um leitor não começa com os olhos tentando decifrar letras. Não, não. Começa com os ouvidos, absorvendo narrativas, se encantando com as palavras. É o ouvir que desperta a vontade de ler. Para a gente entender o poder das histórias, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e repensar o que significa ler de verdade. É bem mais do que só juntar B com A para fazer BA. Olha só que interessante. Por muito tempo, a gente pensou de forma mecânica. Primeiro, a criança decodifica as letras, depois, quem sabe, ela encontra o sentido. Mas a abordagem que a gente entende hoje, defendida por pesquisadores como Jolibert, vira esse jogo. A busca por significado não é o fim, é o começo de tudo. É o que move a leitura desde o primeiro dia. E essa frase resume tudo de forma brilhante. Ninguém vira leitor fazendo exercício mecânico. A gente se torna leitor lendo de verdade, interagindo com textos que fazem sentido, que dizem alguma coisa para a nossa vida. E é aqui que a mágica acontece. Quando uma criança ouve uma história, ela entende uma coisa fundamental, que a escrita é só a fala que a gente colocou no papel. Essa conexão, essa ponte, tira o medo e torna o processo de aprender a ler algo muito mais natural, muito mais intuitivo. Ok, então a gente já entendeu o porquê de contar histórias. Agora vamos focar no quem, a pessoa que conta a história. Porque a verdadeira magia não está só na técnica, não. Ela começa no coração de quem narra. Isso aqui é fundamental. Pensa bem. Se a história não emociona, não toca quem está contando, como é que ela vai tocar quem está ouvindo? A conexão emocional de quem narra com o que está sendo contado é o que dá vida à história. É tudo sobre autenticidade. Exatamente. Não é uma performance, não é decorar um texto. É internalizar a narrativa, sabe? É sentir o que os personagens sentem. É acreditar naquele mundo que você está criando com as palavras. É uma partilha, uma troca genuína. E claro, a voz é o nosso principal instrumento. A pesquisadora Domi nos dá uma dica de ouro falando sobre 4 elementos que, quando a gente dominam, ajudam a pintar cenários inteiros na mente de quem escuta. Primeiro, a dicção, para tudo ser bem claro. Depois, o volume e a velocidade, que criam um clima ou suspense. E, por fim, o tom de voz, que é o que dá alma e emoção para os personagens. Bom, vamos para a parte prática então? Que ferramentas e técnicas a gente pode usar para dar vida a essas histórias? Olha, as possibilidades são muitas. A primeira ferramenta é a própria história, claro. E essa tabela da Altura Coelho é uma mão na roda. Escolher uma narrativa que converse com os interesses da idade da criança é o primeiro passo para garantir a atenção dela. Uma história de bichinhos para os bem pequenos, uma lenda cheia de aventura para os mais velhos, isso faz toda a diferença. E depois de escolher a história, como apresentar? Aí a criatividade pode voar solta. Das técnicas mais simples, como usar as próprias ilustrações do livro, até outras mais elaboradas. Vamos ver algumas. O teatro de sombras, por exemplo, é incrível. Ele cria uma atmosfera super mágica, usando luz e escuridão para focar a imaginação. É uma técnica que encanta tanto as crianças quanto os adultos, né? A dobradura ou o origami é outra técnica fascinante. Imagina só, ver os personagens e os cenários da história ganhando forma ali, ao vivo, a partir de uma simples folha de papel. É um jeito super poderoso de manter todo mundo ligado e maravilhado. Mas, gente, nunca, jamais, vamos subestimar o poder da simples narração. Sem nenhum acessório, sem nada. É só a voz, a expressão, o gesto. É a forma mais pura de contar histórias, onde a conexão é direta e o único palco necessário é a imaginação de quem ouve. E então, o que a gente faz com todas essas ideias? Bom, a conclusão aqui é, na verdade, um convite para a gente agir. A mensagem final é essa. Cada vez que uma história é compartilhada, uma porta se abre. É um convite para o mundo da leitura. É mostrar na prática que as palavras têm poder, têm magia, têm significado. É um ato pequeno, com um impacto que dura a vida inteira. E assim a reflexão termina com um convite. Não precisa ser profissional, não precisa de um monte de coisa, só precisa de um pouco de coração, uma boa história e a vontade de compartilhar.
A jornada de um novo leitor pode começar hoje. A pergunta que fica é: qual história vai ser contada primeiro?